Ó, depois de montar a estrutura, eu vou mostrar aqui só para vocês terem uma visão geral do que é possível fazer com aquela estrutura que eu mostrei ali para vocês naquela série para estruturar os servidores em nuvem, né? Aqui eu tenho um portainer que está rodando dentro daquela estrutura. E aqui eu tenho o Docker instalado com o Docker Swarm. O que é o Docker Swarm? O Swarm ele é um orquestrador do Docker. Então, ele que vai decidir se ele vai executar um novo container, se ele vai criar um novo container. Por exemplo, se acontecer alguma coisa numa máquina, ele vai subir novamente. Ele vai tentar manter os serviços operando 100% do tempo. Por exemplo, se um serviço trava, ele automaticamente pode retomar o serviço, fechar aquele container e abrir um novo. Então, é bem legal essa estrutura dessa forma. E aqui ele consegue abstrair os dois servidores, é como se fosse apenas um servidor. Então, você vai ver aqui, ó, que tem um grupo, né? E aqui você vai ver, ó, que tem 21 stack, ou seja, 21 serviços rodando naquela estrutura. Tem 22 serviços e 24 containers. Aqui eu tenho 18 volumes, 25 imagens, tem 5 CPU. Por que que eu tenho 5 CPU? Porque está somando lá os dois servidores que eu tenho lá dentro da Hetzner. Um servidor eu tenho 3 CPU e o outro servidor eu tenho 2 CPU. Para o meu Docker aqui, é como se fosse apenas um servidor, porque ele vai abstrair aí os IPs internos das máquinas e tudo mais. Ele vai criar apenas um servidor para mim no Docker e aqui dentro eles vão se comunicar entre eles. Aqui você pode ver que ele está somando também a memória RAM, ou seja, eu tenho 6 GB de memória RAM, mesmo que eu tenha contratado lá 4 GB num serviço e 2 GB no outro serviço, entendeu? Então eu tenho dois nodes que são as duas máquinas rodando, né? Então isso daqui, se eu entrar aqui agora, você vai ver que eu tenho as 21 stacks. Eu posso entrar nas minhas stacks e eu vou mostrar aqui tudo que está rodando. Eu tenho aqui uma API em Python, onde eu posso personalizar qualquer API que eu queira desenvolver em Python e deixar rodando dentro dessa infra. Por exemplo, eu tenho aqui uma API rodando que junta dois áudios em um só. É legal para quando você junta com inteligência artificial, por exemplo, quando você vai dar bom dia ou olá, fulano. Aí você junta com outro texto que já está pronto, com áudio que já está pronto. Então eu chamo essa API do Python aqui para fazer isso para mim. E o legal é que o Python tem várias bibliotecas aí, vários códigos na internet também, que você não precisa nem desenvolver todo o código do zero. Você pode pegar, colocar na sua imagem aqui e deixar o Docker gerenciar para você. Eu tenho aqui o Chatwood, ele é um omnichannel para você gerenciar aí as conversas do WhatsApp, e-mail, dos bots dos chatzinhos que você tem no site e tudo mais. Eu tenho a Evolution, que é uma API do WhatsApp. Eu tenho o Flowise, que é para criar fluxos de inteligência artificial. Eu tenho o Minio, que é para armazenar arquivos, né, como se fosse o S3 lá da Amazon. Eu tenho o MongoDB, que é o banco de dados. Eu tenho o MySQL. Eu tenho o N8N. Esse N8N, ele está dividido aqui em três, ele está executando em três. Então eu tenho o editor, que é só para ver a interface e criar os fluxos, e eu tenho o webhook, que ele vai funcionar separadamente, e tenho meus workers. Quando eu mando executar alguma função, alguma coisa, ele vai criar um worker lá para ele poder trabalhar. Então ele não vai travar aqui o seu editor porque o worker está sendo executado ou porque o webhook está sendo executado. Ele vai conseguir escalonar isso aqui em fila, né, para você poder uma demanda alta de serviços sendo executado. Inclusive, aqui você pode ver até os serviços, né? Você vai ver que eu tenho aqui, eu vou ver os containers aqui para você dar uma olhada. Por exemplo, ó, o N8N aqui, ó, você pode ver que ele tem, deixa eu filtrar aqui N8N, você vai ver, ó, que tem o editor, tem o webhook e tem o worker, né? Só que em serviços, se eu entrar no worker, deixa eu achar aqui o serviço do N8N. Por exemplo, aqui é o serviço do N8N. Esse aqui é o editor, esse é o webhook. Você vai ver que tem uma execução. E o worker tem uma execução. O editor tem uma execução, tá vendo? Então, aqui você consegue ver, por exemplo, se ele travar, ele vai ficar o histórico aqui daquele serviço travado e vai executar um novo para ele continuar o serviço, entendeu? Então, é bem legal essas funcionalidades aqui, né? Para você gerenciar aí tudo bem certinho essa questão, né? E se você entrar aqui no Worker, por exemplo, ó, você vai ver
Aqui dentro tem a stack, né? Eu não vou entrar ali porque tem informações internas, né? Mas só para você ter uma ideia do que pode rodar aqui dentro dessa infra. Eu estou rodando aqui o Postgres também, o Portainer, o Page Bouncer para gerenciar as conexões do Postgres, né? Para diminuir aqui e usar menos memória, então eu uso o PG Bouncer. Eu tenho o PG Admin, que é para é um sisteminha para você poder gerenciar o seu banco de dados, né, online, mas você pode usar outros gerenciadores instalado no seu computador também, não precisa usar esse. Mas ele é levezinho, ele executa só quando eu peço para, quando eu acesso ele, então eu deixei ele aqui. Tem o Rabbit para criar o sistema de fila, para o seu sistema ter uma mensageria escalável, né? Tem o Redis para você poder ter memória aí para os seus chats, para sua inteligência artificial e tudo mais. Aqui eu tenho o Traffic, que é o que faz o direcionamento dos seus DNS para cada porta específica de cada serviço desse. E aqui eu tenho o Typebot, que é um flow builder, né, para você criar os seus bots aí automatizados, né? Então, isso aqui é só um exemplo do que você pode colocar na sua infra e executar. Depois eu vou mostrar passo a passo como que a gente pode subir alguns desses serviços aqui para vocês, tá bom?